Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Hoje, aula número 12. Vamos dar continuidade ao assunto de circunferência. Última parte do assunto de circunferência. Vamos lá. Gente, vamos falar hoje sobre a interseção de duas circunferências, certo? E aí, como é que a gente vai calcular isso aí? Olha só, gente. Caso haja a interseção entre duas circunferências, então pode acontecer o seguinte: as duas circunferências podem ter um ponto em comum, elas podem ter um ponto em comum ou dois pontos em comum, certo? E para isso, o que é que a gente vai fazer? Olha só, suponhamos que você tenha aqui esta circunferência com a equação x² mais y menos 2² igual a 4. E esta outra circunferência aqui, olha, com a equação x menos 1² mais y² igual a 1. A priori, inicialmente, o que é que iremos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar a equação geral de cada uma dessas equações reduzidas, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então primeiro, eu pego aqui a equação de λ1 e vou desenvolver, olha. Eu tenho que x² mais y menos 2² é igual a 4, então vai ficar como, ó. x² eu repito e aqui vai ficar como? O primeiro termo é elevado a 2, então y elevado a 2. Como aqui é menos, olha, então menos, certo? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes y, 2y vezes 2, 4y. E agora mais o segundo termo elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Esse mais 4 aqui, olha, vem para esse lado da igualdade, menos 4. Tudo isso igual a zero. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Olha, eu vou trabalhar com os termos aqui que possam, certo, ser somado ou subtraído. Por exemplo, esse mais 4 e esse menos 4, eles se anulam, são opostos. Então a equação vai ficar da seguinte forma: x² mais y² menos 4y, o 4 e o menos 4 eu cortei, igual a zero. Beleza? Então eu já tenho a forma geral da equação da circunferência λ1, certo? Vamos agora encontrar a forma geral da equação da circunferência λ2. Então vai ficar como? Do mesmo processo, pessoal. Desenvolver isso aqui, olha, esse binômio, vamos desenvolver isso. Então, mais y² igual a 1, vai ficar como? Olha, o primeiro termo elevado a 2, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então dá 2x, mais o quadrado do segundo. 1 elevado a 2 é 1. Repito, o y², mais 1 passa para cá, menos 1. Olha só, vamos arrumar essa equação aqui, certo? Arrumar como? Deixar x² primeiro, y², beleza? Então vai ficar como? Olha, x², repetir, mais y², menos 2x. Perceba que mais 1 e menos 1 se eliminam, são opostos, cortei, ficou igual a zero. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar essas duas equações aqui, ó, em um sisteminha para poder encontrar os valores de x e de y, se for possível, certo? Se existir x e y real. Então vamos lá. Eu coloquei aqui as duas equações e o método que eu irei utilizar, pessoal, será o método da adição. Perceba que se eu multiplicar a primeira equação ou a segunda equação por menos 1, eu vou poder cortar o x2 com o x2, o y2 com o y2, porque aqui vai ficar negativo e aqui também vai ficar negativo, certo? Então é isso que eu vou fazer. Então, multiplicando isso aqui por menos 1, inverte o sinal de todo mundo, ó. Vai ficar menos x2, menos y2, mais 4y igual a zero. Olha só, esse com esse aí, somando esses dois, isso aqui zera. Somando esses dois, isso aqui zera. Repito esse, olha, porque não tem com quem somar aqui embaixo, então vai ficar mais 4y, menos 2x igual a zero. Olha só. E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu posso encontrar o valor de x ou o de y. Nesse caso aqui eu vou encontrar o de x e vou dizer por quê. Porque eu sei que 4 é divisível por 2, certo? Porque depois, olha, eu vou poder passar esse 2 dividindo 4. Então é por isso que eu vou encontrar o valor de x. Mas se quiser, pode encontrar primeiro de y. Então ficou como? Menos 2x igual a menos 4y, certo? Passando 4y para o outro lado da igualdade. Resolvendo isso aqui, olha, 2x igual a 4y, ou seja, multipliquei por menos 1. Agora, x é igual a 4y sobre 2.
Então, x é igual a 2y. Beleza, vamos deixar essa informação aqui. Certo? X é 2y. Lembrando o seguinte, isso aqui, o que isso aqui significa? Significa dizer o seguinte, que x é o dobro de y. Ok? Beleza. Então, agora eu vou pegar esse valor de x, daqui a pouco eu vou utilizar novamente, e vou substituir ou na primeira ou na segunda equação. Ou nessa daqui, olha, que é equivalente a essa, ok? Então, eu posso substituir em qualquer uma das equações. Eu vou substituir nessa primeira equação, ok? Mais uma vez, eu poderia substituir aqui, certo? Mas eu vou substituir nessa daqui. Aí você pode até me perguntar, por que você vai substituir nessa equação aqui? É simples, porque aqui ó, só tem um valor de x, olha, só tem só um x, aqui eu tenho 2x, olha. Então aqui eu teria mais cálculo, mas pode também, certo? Vamos lá? Então vai ficar o seguinte, olha, substituindo aqui nós temos o seguinte, olha, quem é x? 2y elevado a 2, mais y elevado a 2, menos 4y igual a 0. Resolvendo isso aqui, olha, vai ficar 4y elevado a 2, olha, que 2 elevado a 2 é 4, y elevado a 2 é y vezes y nesse caso, vai dar y elevado a 2, certo? 4y elevado a 2 mais y ao quadrado menos 4y igual a 0. Olha, esses dois aqui eu posso somar, então eu vou fazer isso, vai ficar como? 5y menos 4y igual a 0. Beleza. Quando você chega aqui, certo? Você tem duas formas de resolver essa equação do segundo grau. Uma é aplicando a fórmula de Bhaskara, que vocês já conhecem. A outra é como eu vou fazer agora, que é resolvendo, fatorando isso aqui, olha, fatorando esse binômio. Eu posso aplicar aqui a regra de fator comum, porque eu tenho y aqui e y aqui. E só relembrando, quando a gente fatora usando o fator comum, a gente coloca o fator comum em evidência, o de menor expoente. Então, nesse caso aqui, olha, eu coloquei y em evidência. Aí divido todo mundo por y, olha, 5y ao quadrado dividido por y dá 5y, menos por mais é menos, 4y dividido por y é 4, igual a 0. Percebam que se eu multiplicar aqui, olha, y vezes 5y, 5y ao quadrado, mais por menos, menos, y vezes 4, 4y. Perceba que esta expressão aqui é igual a essa daqui, ok? Beleza. O que é que acontece? Bom, eu tenho o produto de dois números. Quais são esses números? Y e 5y menos 4. E esse produto é 0. Significa dizer o seguinte, ou esse aqui é 0, o primeiro é 0, aí eu faço y igual a 0 e aí não tem mais o que resolver. Ou esse aqui, ó, o segundo é 0, 5y menos 4 igual a 0. Então eu tenho 5y menos 4 igual a 0. Vou encontrar o valor de y. Passo o menos 4 para lá. 5y igual a 4. Nesse caso, y igual a 4/5. Tranquilo. Vejam só. Eu encontrei dois valores para y. Consequentemente, eu vou encontrar dois valores para x. Ok? Beleza. Então, vamos aqui. Vai ficar da seguinte forma, olha. Vou substituir aqui, olha. Y por 0. Depois y por 4/5. Então, vai ficar assim, olha. Para y igual a 0, vai ficar x igual a 2 vezes 0 aí. Então, x é igual a 2 vezes 0. Beleza? Nesse caso, x vai ser quem? 0, porque 2 vezes 0 é 0. Ou seja, quando y é 0, x é 0. Então, o par vai ser 0 e 0. Agora, para y igual a 4/5, vai ficar como? X é igual a 2 vezes 4/5, olha. X é igual a 2 vezes 4/5. Nesse caso, vai ficar como? 2 vezes 4, 8. E aqui embaixo do 2 é 1, olha, 1 vezes 5, 5. Beleza. Então tá aí, gente, eu tenho os pares, olha. Logo, a circunferência possui dois pontos em comum, que é o ponto 0 e 0. Quando x foi 0, y foi 0. E quando x é 8/5, y é 4/5. Beleza? Então tá aí. Esses dois pontos é a interseção das duas circunferências, que a gente representa assim, ó. Lambda 1, interseção com lambda 2, é esses pontos aqui, certo? Beleza. Então tá aí, gente. É dessa forma que a gente calcula a interseção entre duas circunferências, os pontos que as circunferências se encontram, os pontos ou o ponto. E agora a gente vai ver o seguinte, que também pode acontecer da circunferência não se encontrar, ok? Beleza. Vamos para a próxima parte. Posições relativas de duas circunferências. Olha só, gente, se eu tenho uma circunferência lambda 1 e lambda 2, elas duas em um mesmo plano, de centro 1, C1 e centro C2, é claro,
São duas circunferências, raio 1, R1 e raio da segunda, estou chamando de R2, respectivamente. Nós temos os seguintes casos. Se eu tenho duas circunferências com centros diferentes, nós temos os seguintes casos. Primeiro, essas duas circunferências elas são exteriores, ou seja, elas não se encontram, certo? Não se encontram. Perceba que, por que exteriores? Porque nós não temos uma dentro da outra, então elas são exteriores. Gente, olha só, aqui, olha, esse segmento de reta aqui vai ser a distância entre seus centros. E mais, a gente vai relacionar, certo? A gente vai poder classificar se elas são exteriores ou são interiores, como a gente vai ver daqui a pouco, da seguinte forma. Relacionando a distância entre os seus centros e os seus raios, certo? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui essa distância, olha. Olha só, eu vou traçar aqui os raios de cada uma, olha. Então, perceba que daqui, ó, do centro C1 até aqui, é o raio da circunferência lambda1. Do centro C2 até aqui, é o raio da circunferência lambda2. Olha só, percebem? Percebam, gente, o seguinte, que esses raios, olha, o raio 1 é menor do que a distância, olha, de C1 até C2. Concordam? Olha, o raio 1 vem só até aqui, olha. A distância é tudo isso, ok? O raio 2 também é menor. E perceba que se eu somar essa distância mais essa distância aqui, olha, não vai dar a distância entre os centros. O que significa dizer o seguinte, que a distância do centro 1 até o centro 2 é maior do que a soma do raio 1 mais o raio 2. Ok? É isso. Lembrando, quando a gente for resolver problemas, o que é que a gente vai fazer? Vai calcular a distância entre os centros, certo? E aí agora a gente vai ver a relação que essa distância tem com os raios. Beleza? Então tá aí, gente. Se elas são exteriores, a distância de C1 até C2 é maior do que o raio 1 mais o raio 2. Ok? Beleza. Segundo caso. Elas são tangentes exteriores. Olha só, gente, tangentes exteriores. Veja só, aqui é a distância, olha, entre os seus centros, certo? Perceba que aqui é o raio 1, aqui é o raio 2. E mais, o que é que acontece com isso aqui, gente? O que acontece é o seguinte, é que essa distância entre os centros vai ser igual à soma dos raios. Olha só, a distância do centro da primeira circunferência, certo? Aliás, das circunferências, é igual a R1 mais R2. Ok, gente? Então, quando isso acontecer, quando for igual à soma dos raios, elas são tangentes exteriores. Por que são tangentes exteriores? Porque não temos uma dentro da outra. Estão as duas circunferências fora. Beleza? Terceiro caso. Olha só. No terceiro caso, gente, elas são agora tangentes interiores. Como assim tangentes interiores? Uma vai estar dentro da outra. Outra coisa, gente, que eu quero chamar a atenção de tangência. Gente, duas circunferências elas são tangentes se elas se tocarem apenas em um ponto. Olha, aqui é o ponto de encontro entre elas, certo? Beleza. Então, olha, eu vou ter agora nesse caso, já que é tangente interior, uma circunferência dentro dessa, tocando, certo? Tocando essa outra circunferência em um único ponto. Então, veja só. Marquei um ponto qualquer, aqui é um ponto, certo, na circunferência. Esse ponto aqui não pode coincidir com o centro, porque elas são tangentes interiores, vão tocar apenas em um ponto. Se esse ponto aqui, olha, fosse igual a esse, o que é que acontece? Elas ou não se tocaria ou se tocaria em todos os pontos, e não é isso que eu quero. Esse centro aqui eu vou chamar de C2, e agora aqui eu vou, olha, traçar uma circunferência tocando esta outra. Então vamos lá, olha, vou desenhar, pronto, tá aí. O que foi que aconteceu aqui, gente? Olha, desenha essa circunferência. Aqui, gente, olha, este segmento aqui em vermelho é a distância entre os centros. Olha só, aqui é a distância entre os centros, certo? Beleza. Está aqui a distância de C1 até C2. Essa circunferência aqui eu estou chamando de lambda 2, beleza? Beleza. O que é que vai acontecer aqui, gente? Olha, nesse caso aqui vai acontecer o seguinte, olha. Perceba que aqui, olha, é o raio da segunda circunferência, concordam? Olha, C2, então o raio da segunda circunferência. E aqui, gente, é o raio da primeira circunferência, ok? Então perceba o seguinte, olha, se eu pegar o raio da primeira, que é tudo isso aqui, olha, e reduzir o raio da segunda, perceba que eu vou ter aqui, olha, eu vou ter justamente a distância entre os centros, olha, certo? Então é isso que vai acontecer, olha, raio 2, olha, nós sabemos que esse segmento daqui até aqui, olha,
certo? Agora é o raio 1, olha, tá aqui, certo? Raio 1. Beleza, perceba, se eu pego esse segmento aqui todo, olha, que é o raio 1, e retiro esse aqui, ó, que é o raio 2, eu vou ficar com a distância de C1 até C2. Percebem? Então tá aí, olha só. Nesse caso, a distância de C1 até C2 vai ser igual a módulo de R1 menos R2. Aí você pergunta, professor, por que o senhor colocou em módulo? É simples. A distância tem que ser positiva, certo? Aqui eu poderia ter lambda 1 dentro de lambda 2, entendeu? Então, por isso que a gente coloca aqui, certo? Coloca em módulo. Aqui tanto faz eu colocar R1 menos R2 como R2 menos R1. Já que está em módulo, vai me dar o mesmo resultado, ok? É por isso, certo? Então, se a distância, se o módulo da diferença das distâncias for igual, certo? Desculpa, vamos lá. Se o módulo da diferença dos raios for igual à distância, então elas são tangentes interiores. Beleza? Tá aí. Vamos para o outro caso. Olha só. Quarto caso. Lambda 1 e lambda 2 são secantes. O que é isso? Secantes. Gente, duas circunferências são secantes se ocorrer a seguinte situação. Elas se encontrarem em dois pontos. Certo? Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho aqui essa circunferência. Coloquei aqui um ponto aqui fora dela, olha. Esse ponto aqui vai ser o centro da próxima circunferência. O centro 2, tá aqui, certo? E agora, o que é que vai acontecer? Traçar uma circunferência aqui, olha. Tá aqui, ó. Tracei a circunferência lambda 2. Gente, esses pontos aqui, olha, são os pontos de encontro das duas circunferências. Então, quando elas são tangentes, só se encontram em um ponto. Quando são secantes, se encontram em dois pontos. Beleza? Tá aí. Olha só, gente, e vocês já sabem que aqui vai ser a distância, olha, de C1 até C2, certo? Distância de C1 até C2. Aqui são os pontos de encontro. Veja só, gente, olha só, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou unir, olha, esse ponto aqui, olha, do centro 1 até esse ponto aqui da circunferência. Poderia unir esse aqui até aqui, tanto faz, eu posso unir do centro 1 até esse ponto e depois desse ponto até o centro 2, para com isso obter um triângulo. É isso que eu vou fazer, certo? Teria um outro triângulo equivalente se eu unisse C1 até esse ponto e desse ponto até C2, ok? Então aqui, olha, unir esses pontos. Gente, existe uma regrinha para a construção de triângulos que diz o seguinte, olha só, esse aqui é o lado maior do triângulo. Isso é fato, porque, olha, percebe, isso aqui é o raio aí. Se você descer aqui, olha, até aqui, ó, percebe que esse lado aqui, olha, ele é menor do que o lado vermelho. E esse outro aqui, visivelmente, também é menor do que o vermelho. Gente, existe uma regra, certo? Para a construção de triângulo que diz o seguinte, que o lado maior, que é esse aqui, ele tem que ser maior do que a diferença entre os dois lados, certo? A diferença entre os dois lados, ou seja, se aqui for 2 e aqui for 1, esse lado aqui tem que ser maior do que 2 menos 1. E tem que ser menor do que a soma entre os lados, ou seja, tem que ser menor do que 2 mais 1. Então, esta é uma regra básica, certo? Para que possamos construir um triângulo. Então, só é possível construir um triângulo o seguinte, se o lado maior for maior do que a diferença entre os dois lados, os outros dois lados, e se for menor do que a soma entre os outros dois lados. Ou seja, isso aqui, gente, ó. O lado maior é a distância de C1 até C2, está aqui. Então, essa distância aqui, certo? Essa distância aqui tem que ser maior do que esse lado menos esse aqui. E aí eu coloco em módulo, porque eu poderia fazer esse menos esse, certo? E tem que ser menor do que a soma desse lado aqui, desses dois lados, olha. R1 mais R2, no caso que aqui são os raios, né? Ok? Então, é isso que tem que acontecer, gente. O lado maior tem que ser maior do que o módulo da diferença entre os lados e menor do que a soma entre os dois lados, que são menores que ele. Beleza? Então, é dessa forma que a gente vai fazer, certo? Vamos para o próximo. Olha só. E se elas forem internas uma à outra? Gente, se elas forem internas, pode acontecer duas coisas. Primeiro, os centros forem iguais. Se os centros forem iguais, o que é que acontece? Se os centros, se eles forem iguais, o que é que vai acontecer? Então, a distância entre os centros é 0, certo?
E segundo, os centros não forem iguais. Eu vou ter um centro aqui numa região qualquer aqui, olha, do círculo. E aí o que acontece? Vou traçar uma circunferência e a circunferência ela não vai tocar nessa outra, porque está dizendo, elas são internas. Se toca em um ponto, são internas tangentes, certo? Tangentes internas, mas eu não quero que toque nenhum ponto da outra circunferência. Então, olha, eu vou ter aqui esse centro aqui, olha, C2, e agora eu vou traçar uma circunferência de modo que não toque, certo, nessa circunferência. Tá aqui, tracei. O que vai acontecer, gente? Olha, nós sabemos o seguinte, que aqui, olha, é a distância entre os centros, certo? A distância entre os centros. Beleza. O que vai acontecer? Olha só, gente. O que vai acontecer aqui é o seguinte, olha. A gente vai relacionar essa distância aqui com os seus respectivos raios. Percebam, a distância do centro 1 até o centro 2, certo? Ela é maior do que o raio dessa circunferência aqui, olha, dessa circunferência lambda 2, olha. O raio da circunferência lambda 2 é esse pedacinho aqui, olha, certo? Beleza. E o raio da circunferência lambda 1 vai ser tudo isso aqui, olha. Perceba que o raio da circunferência C1 é maior do que a distância, porque o raio é tudo isso aqui, ó, vem aqui, olha, e toca na circunferência maior, certo? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui, olha, eu tenho aqui o raio 2, certo? Que eu já falei para vocês que é menor do que a distância. E o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui o raio 1, que é tudo isso aqui, olha, certo? Que é tudo isso aqui. Perceba que por mais que eu retire aqui, olha, pegue R1, que é tudo isso, e retire essa parte, retire aqui essa parte, eu ainda não vou ter, certo? A distância de C1 até C2. Por quê? Olha, peguei R1, que é tudo isso aqui, olha. Tirei essa parte, olha. Ainda tem esse pedacinho aqui, olha, tá vendo? Ainda tem esse pedacinho, certo? Então, esse pedacinho aqui, não, no caso, não vai ter como eu calcular a distância dos centros, pegando o raio 1 e retirando o raio 2, certo? Nesse caso aqui, gente, a distância entre os centros vai ser menor do que R1 menos R2. Porque se eu pegar olha, R1 menos R2, eu vou ter isso aqui e mais esse pedacinho aí. Certo? E mais esse pedacinho. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, olha, a distância C1, C2 vai ser maior ou igual a zero. Olha, esse aqui maior ou igual a zero, gente, é caso os centros coincidam, sejam o mesmo. E vai ser menor do que o módulo de R1 menos R2. Ok? Então, é isso que vai acontecer. Certo, gente? Beleza. Vamos ver, antes de fazer um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um pequeno resumo disso aqui, certo? Então, o que é que vai acontecer? Olha, o que é que vai ocorrer? Se elas forem externas, eu sei que a distância entre seus centros vai ser maior do que o raio 1 mais o raio 2, certo? Então, você calculou lá a distância entre os centros, certo? O que é que acontece? Aí você percebe que essa distância é maior do que a soma dos raios, então elas são externas. Beleza? O que acontece? Elas são tangentes e externas, ou seja, são externas, mas elas tocam em um ponto. O que é que vai acontecer? As distâncias entre os centros vai ser igual à soma dos raios. Então, distância de C1 até C2 é igual a R1 mais R2, certo? Se elas forem tangente externa. Se elas forem secantes, o que é que vai acontecer, gente? A distância entre os centros vai ser maior do que R1 menos R2 e menor do que R1 mais R2. Certo? Então, na hora de resolver os exercícios, vai ter que ver essas condições para poder fazer as comparações, ok? E se forem tangentes internas, olha, quando for tangente interna, gente, aí é bem simples, aí é só fazer módulo de R1 menos R2, certo? Se elas forem internas, ou seja, elas são internas, não se tocam lá. A gente viu o quê? Que a distância de C1 menos C2 vai ser menor do que o módulo de R1 menos R2. Aqui eu não coloquei maior ou igual a zero. Por quê? Porque eu quis focar aqui, olha. O que é que isso aqui significa? Se elas forem concêntricas, quer dizer o quê? Se elas possuírem o mesmo centro. A distância, gente, vai ser zero. Foi por isso que aqui naquela quinta condição lá, a gente viu que aqui era maior ou igual a zero. Então, nesse caso aqui, olha, se elas forem concêntricas, ou seja, se os seus centros for o mesmo, a distância entre eles vai ser zero, certo? Então, é isso aí, gente. Vamos lá, vamos ver um exemplo. Exemplo, vamos verificar a posição relativa dessas circunferências. Aí você para e pensa, e agora como é que eu vou resolver este problema? É simples. Você vai pegar cada uma dessas circunferências e determinar o centro
e o raio, certo? O centro e o raio de cada uma. Esta circunferência aqui, lambda 2, está fácil, está tranquila de determinar o centro e o raio. Essa daqui está escrita na forma geral, então a gente vai fazer o quê? Vamos determinar logo dessa aqui, olha. Vamos obter o centro e o raio de lambda 1. Olha só, gente, aqui vocês têm duas possibilidades para resolver isso. Gostaria de chamar logo a atenção de vocês aqui numa coisa, olha. Percebe que só tem um x, significa dizer que o x do centro é zero. Tem dois y aqui, ó, tem y ao quadrado e tem o y aqui, olha. Então percebe o seguinte, que a gente precisa determinar quem é esse y do centro, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, vai ficar assim. Eu vou fazer agora pelo método da comparação, certo? Pelo método da comparação. Vou comparar esta equação aqui com essa aqui, ó, que é a equação geral da circunferência, ok? Então, o que é que acontece? Ó, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo, y ao quadrado são iguais. Então, o que é que acontece? A gente já sabe que esse cara aqui é zero, aí. Nessa daqui, ó, porque não tem. Então, vamos somente fazer o seguinte, aí. Menos 2y, yc vai ser igual a 4y. Então, tá aí, olha. Y com y eu corto, olha. Então, vai ficar menos 2yc igual a 4. Resolvendo isso aqui, yc é igual a menos 2. Então, eu já tenho o centro dessa circunferência. O x do centro vai ser 0 e o y do centro vai ser menos 2. Beleza? Ok. Então, vamos calcular o raio. O que é que acontece? Olha, esse aqui foi 0, como a gente já viu. Esse aqui foi igual a 4y. Isso aqui agora, ó, xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 32. E 0 nós sabemos que é igual a 0, né? Então, tá aqui. Mas quem é xc? A gente já sabe quem é. Xc é 0, então, ao quadrado. Mas quem é yc? A gente encontrou aqui, olha, é menos 2 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a menos 32. Gente, 0 ao quadrado é 0 mesmo. Menos 2 ao quadrado vai ficar 4 positivo, que a gente vai passar para o outro lado, menos 4. Então vai ficar assim, olha. Menos r ao quadrado igual a menos 32. Ó, isso aqui dá 4 positivo, passa para o outro lado, menos 4. Isso aqui vai ficar como? Menos r ao quadrado é igual a menos 36. Ok? Vai ficar r ao quadrado, olha, é igual a 36, multiplicando por menos 1. Resolvendo isso aqui, gente, vai tirar a raiz, né? Então r é 6. Beleza, tranquilo. Outra coisa, nós já sabemos, outra coisa, antes de eu concluir aqui essa primeira parte. Vocês sabem que vocês podem resolver isso aqui completando quadrados, certo? Beleza? Então vamos lá. Então a gente vai ter que o centro da primeira circunferência de lambda 1 é 0 e menos 2. E o raio, aqui gente é para ser raio 1, certo? Aqui está raio 2. E o raio 1 vai ser quem? 6, certo? Beleza. Tá aí, gente. Então já fizemos para essa circunferência. E para essa outra aqui, gente. Nesse caso aqui, ó, o centro é quem? É 4, olha. Lembrando que quando ela está na forma reduzida, a gente pega aqui, olha. O sinal trocado, está menos 4, o centro é 4, está menos 1, o centro é 1. E o raio é a raiz quadrada desse, olha, a raiz quadrada de 1, 1 mesmo. Beleza, então eu tenho aqui o raio 2, só relembrando que aqui é R1, certo? O que é que eu vou fazer agora? Bom, feito isso, eu vou calcular a distância entre os centros. É isso. Calcular a distância aqui, olha, do centro 1 até o centro 2. É isso que eu vou fazer, certo? Que a gente já viu. Distância entre dois pontos. Então vai ficar o quê? Distância de C1 até C2 vai ser x de C2 menos x de C1. Tá aqui, é 4 menos 0, elevado ao quadrado. Y de C2, que é 1, menos y de C1, que é menos 2. Coloquei aqui entre parênteses, olha. Certo? Olha só, 4 menos 0 é quanto, gente? É 4, que ao quadrado vai dar 16. Aqui vai ficar, olha, menos por menos é mais. 1 mais 2 é 3, que ao quadrado vai dar 9. Então vai ficar 16 mais 9, olha. Então distância de C1 até C2 é raiz quadrada de 16 mais 9. Raiz quadrada dessa soma. A gente sabe que se eu somar isso aqui, gente, vai dar quanto? 16 mais 9 é 25. A raiz de 25 é 5. Não é isso? Tá aí, gente. Então calculei a distância. Aí o que acontece? Agora vem a boa e velha percepção. Aí você para, poxa, a distância é 5. Bom, eu encontrei que o primeiro raio foi 6. O segundo raio foi 1. Se eu subtrair, 6 menos 1 vai dar 5. Então deu igual. Quando dá igual, o que é que acontece? Aí a gente vai ver lá no seguinte caso, olha. A gente viu que o módulo de R1 menos R2 vai ser o quê? 6 menos 1, certo?
vai ser quem? Módulo de 5, nós sabemos que isso aqui é 5. Quando dá igual, a gente viu o seguinte, que se as distâncias der igual ao módulo da diferença dos raios, a gente sabe que elas são tangentes interiores, certo? Perceba, não são tangentes exteriores. Por quê? Porque se eu somar aqui, ó, 6 mais 1, vai dar 7, certo? Então, o que é que acontece? Isso aqui é maior do que a distância, ok? E aí você pode ver todos os outros casos, se você quiser, certo? Para que você realmente chegue à sua própria conclusão, certo, gente? Bom, gente, tá aí. A gente encerra essa aula por aqui. Vou passar algumas questões para que vocês façam. Irei resolver uma lista depois de exercícios com vocês. E qualquer dúvida vocês perguntem, certo? Obrigado a todos e até a próxima.